E então, setembro, 2 de setembro de 22, terminando hoje as viagens referentes anunciadas em Atos dos Apóstolos, esse livro que vem na sequência dos evangelhos, onde a gente aprende tanto como foi essa movimentação toda. Nós tínhamos parado numa parte da viagem do Paulo, que esse final é referente a Paulo, o início é Pedro. Então, ele partiu de onde estava, vamos seguir, e ele vai pelas províncias Galácia, Frígia, certas localidades, você, eu, todos vamos ver que tem epístola, carta que ele escreve, por exemplo, aos Gálatas, ao pessoal da Galácia. E quando a gente lê que ele confirmou os discípulos, significa que ele percebe que a pessoa está interessada, ele explica, tira dúvidas, um paizão dentro do trabalho de formar novas orações em conjunto nos modelos da doutrina do caminho. Aí ele vai para Éfeso. Éfeso, já mencionei, é o lugar, por exemplo, onde muitos foram. João Evangelista morar lá na Turquia, Éfeso. Lá desencarnou a Grande Mãe, tem uma basílica lá. Éfeso não é uma coisinha, é uma cidadezinha. E a oração em conjunto lá era muito grandiosa. E lá ele encontra Apolo. Apolo, tem gente que acha que este nome seria o apelido de Apolônio de Tiana. Não temos como confirmar, mas ele aqui tem no livro dos Atos a confirmação de que ele era muito inteligente, muito eloquente, conhecedor das escrituras, muito inspirado, instruído, ele falava bonito. E aí, quando o Paulo foi conversar com ele, descobriu que ele tinha sido batizado, sim, mas só por João Batista, ou seja, aquele batismo de arrependimento. Então, Priscila e Áquila, que era um casal que trabalhou muito lá em Éfeso, muito eles trabalharam em Éfeso, acolheram o Apolo, foram ensinando mais sobre a doutrina do caminho, a doutrina de Deus, aquela que Jesus deixou. E aí ele vai para Acaia. Acaia é abaixo da Macedônia, a segunda parte da Grécia inteira. Nessa parte da história, era formado Macedônia mais para o norte e abaixo da Macedônia, na parte das montanhas abaixo, mais para o sul, Acaia, uma região imensa. Apolo vai para lá e aí ele é recebido pelo pessoal que já conhecia e ele faz um trabalho maravilhoso, convencendo judeus. E quando a gente fala convencendo, falando a judeus, estamos relembrando que muitos não aceitavam Jesus como o Messias e muitos reconheceram que Jesus era o grandioso esperado desde o Velho Testamento. Então, Paulo, quando chegou ali, encontrou mais 12 discípulos, de novo, de João Batista, que trabalhou muito, ele ensinou muito da doutrina, e Paulo, então, faz o batismo de dons, e faz com que eles tenham entre aspas, descida do Espírito Santo, abre neles a mediunidade. Aquelas mediunidades de falar em línguas, mediunidade de profetizar, enfim. Então, o Paulo, ali na região de Acaia, ficava na sinagoga, cumprindo as atitudes dele, falando aos judeus,
Teve judeu que não aceitou muito, começou a azedar, olhar para ele feio, do que é que você está falando. Então, com isto, ele se recolhe e vai dar as suas preleções numa escola. Ele foi acolhido para não criar caso, porque não era o caso de ter que fazer mal entendido. Então, todos que estavam naquela região ouviram muito, foi um trabalho muito grande de expansão da doutrina do caminho ali. E também é de se notar que dali, quanto mais tempo passa, mais o Paulo, pelas mãos, começa a praticar maravilhas em termos de curas, tanta cura diferente, grandiosa, que as pessoas começaram a levar a roupa dos parentes que estavam doentes, lenço, a camisola de dormir, uma pessoa doente, enfim. E o testemunho é que as enfermidades fugiam, assim como também fugiam os espíritos malignos que a gente sabe que é a incorporação de algum rebelde, enfim, ele fazia com muita facilidade. Lá ele encontrou uns judeus que eram ambulantes, passeavam, e que eles falavam que nós fazemos o exorcismo. E quando eles foram fazer, perto do Paulo, ali assistindo, eles invocaram o nome de Jesus. Quem são eles? Mas, enfim, o, o próprio Espírito. Vejam as mediunidades como trabalhavam. Esta pessoa que estava incorporada de um espírito maligno, que fazia escândalos, que gritava coisas ruins, enfim, blasfemando. Este, este homem incorporado, o espírito maligno fala: espera aí, eu conheço Jesus. O espírito falando. Eu conheço também o Paulo, sei bem quem é. E vocês, quem são? O homem incorporado parte para cima do pessoal ali, dos judeus que estavam, entre aspas, exorcizando, né? E apesar de que eram muitos, este um homem, eu já vi gente que pega uma força descomunal mesmo, deu uma surra, deixou eles sem roupa, feridos. Esse pessoal teve que fugir daquela casa e todo mundo soube, lá em Éfeso, judeus, gregos, e ficaram, nossa, se isso acontecer, começaram a respeitar o nome de Jesus, porque ele mesmo não estando presente, provocou uma coisa grandiosa, né? Porque um homem pôde demais em cima daqueles meia dúzia, sei lá quantos eram, e aí tanto judeus como gregos começaram a falar, e aqueles que brincavam de ser feiticeiros e se apresentar: "Eu sou mágico, vejam como eu faço", pararam de fazer isso rapidinho e começaram a queimar os livros que ensinavam isto. Olha até onde chegaram as manifestações. E ali a palavra da doutrina que Jesus deixou cresceu poderosamente. Esses embusteiros foram lição para muita gente. E o Espírito dizendo: "Espera aí, que Jesus é esse? Eu conheço Jesus". Vê só, ainda quando eles estavam na Ásia, eles começaram ali, Turquia e tal, ju juntaram-se. A partir de um veio a ideia, um cara era ourives, trabalhava com ouro, com prata, fazendo ídolos. Aí ele chegou a raciocinar: espera aí, o Paulo está convencendo muita gente e está afastando as pessoas de idolatria, porque tem um mandamento: não farás imagens quaisquer para as adorar. E ainda mais, o Paulo falava, e nas epístolas se repete também,
não são deuses aquilo que se faz com as mãos. É uma estátua? Sim, é uma estátua, mas não é um deus. E aí ele ficou com medo de perder a profissão dele, vou fazer o quê da minha vida? Eu sou escultor. Aí ele começa a chamar outros, e eles estão na Grécia, e eles falam: "Mas tem ali o templo da Diana, se ele continuar assim, o templo da Diana não vai valer para nada, porque ele está convencendo que, não é para ter deuses", então deu uma confusão na cidade, e aí, claro que vieram prender o Paulo, mas encontraram só o Gaio e o Aristarco, que eram os ele nunca viajava sozinho, sempre tinha discípulos mais adiantados que pudessem ajudar. Então, o Gaio e o Aristarco foram presos. E aí o Paulo falou: "Não, espera aí, eu vou lá juntos com eles", e o escrivão da cidade falou: "Não, não, não, ô povo, ninguém deixou o Paulo ir para lá, porque ia piorar mais ainda. Então o escrivão falou assim: "Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande Diana?" Não se esqueçam que vocês vão estranhar que Éfeso é na Turquia. Mas acontece que tudo isso era Roma, Império Romano, então por onde Roma passava invadindo, deixava um templo de alguns deuses, como vimos que na Grécia tinha o deus desconhecido também. Então, o escrivão tentou acalmar dessa forma: quem é que não sabe que aqui em Éfeso está o trono, o templo grandioso da Diana? E quem é que não sabe que a imagem desceu do céu de Júpiter? Então, como ninguém podia contradizer: "Não, eu não sabia", e, não tentaram, pararam, né, deram uma acalmada para escutar ele, o escrivão falou assim: "Se isso não pode ter contradição, pensem, acalmem, não façam nada contra os homens, porque eles não estão blasfemando contra Diana. Eles não estão fazendo sacrilégios. Então, se vocês tiverem alguma queixa, o certo é buscar os procônsules dos romanos, porque eles fazem audiências para escutar as suas queixas, não façam nada com as suas mãos. Então, o perigo que a gente corre é que a gente faça uma coisa que depois nós não vamos poder justificar, porque não temos a causa. Acusados eles de que causa? E aí eles falaram: "Ok", e foram embora, mas foi uma briga boa. Então, aí de lá ele viaja, é longe, ele viaja para Macedônia, e da Macedônia ele vai para o sul, pra Grécia, com os companheiros de viagem. E quando vocês forem ler esta parte, vão reparar que está lá porque o escrivão fez, porque foram, fomos e tal. Foram, ouviram, foram levados, sempre assim. A partir desse momento, começa a ser assim: navegamos, fomos. Então isto nos diz que o Lucas evangelista, que é o autor do evangelho e também deste livro, ele faz com que, fique muito mais rico de detalhe, com certeza, porque agora ele está escrevendo, testemunha visual. Então, ele diz assim: "Nos esperaram em Troade, esperamos passar a época dos pães ázimos", que é aquelas cerimônias, é um jejum dos judeus, navegamos para Filipos, e aí, ficamos 7 dias ali. Então, a partir desta frase começa
Lucas ser o autor, tá bom? Muito bem. Aí, depois desses 7 dias que Lucas fala, ele ia partir, Paulo e todo o pessoal, naquele dia, no dia seguinte, então Paulo vai à casa de uma pessoa e tem na parte de cima uma laje que é usada para refrescar, para receber visitas, para secar roupa, enfim, o uso de sempre da parte que pega mais vento e tal. Então ele ficou ali, conversavam, escutavam doutrina, e um jovem, esse Eutico, que eu já mencionei, que 2 pessoas no livro dos Atos dos Apóstolos são ressuscitadas. Esse Eutico sentou na mureta da laje, encostou assim na coluna e dormiu, porque Paulo avançou depois da meia-noite, esse jovem dormiu e caiu do 3º andar. E, desfalecido por completo, foi dado como morto. Paulo desceu lá, se inclinou sobre ele e disse: não se perturbem, a alma dele ainda está no corpo. E subiu de novo, continuou falando até o dia amanhecer, e de lá eles partiram para buscar um navio e o rapaz foi junto. E todo mundo muito aliviado, consolado. Dons é uma delícia, divino. Então, eles pegam num navio, vão para Mileto, são cidades gregas, e ele chamou os anciãos para irem juntos, anciãos de Éfeso, porque vamos correndo todos juntos, que eu quero estar em Jerusalém no dia do aniversário do Pentecostes, aquela festa comemorando as colheitas. Então chegaram todos ali e ele, os de Éfeso, que estavam em Mileto, enfim, e ele começou a fazer um discurso sobre a dedicação dele, que é a coisa mais linda, da forma que ele se dedicou aos judeus, aos gregos, a dureza que foi, a quantidade de ciladas que eu enfrentei, ele falando. E ele avisa que estou indo para Jerusalém porque veio uma ordem através dos dons, que ele fala: eu não sei o que vai me acontecer lá, porque só me falam quando eu chego na cidade, mas eu devo ir para lá. Então, não faço questão da minha vida, ele já começa a falar desse jeito. Não tenho a minha vida como uma coisa preciosa, a hora que eles do mundo espiritual quiserem me tirar, contanto que eu cumpra o ministério que eu recebi como missão do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho dele, da graça de Deus a todos, eu fico por feliz. Então ele já começa a dar conselhos, o pessoal começa a ficar preocupado, ele está se despedindo. Então ele fala: entrarão no meio de vocês lobos cruéis, que não vão poupar o rebanho inteirinho, portanto vigiem. Lembrem-se de que eu não parei de avisar vocês de que isso aconteceria. Lembrem-se, e agora eu peço, edifiquem-se, ou seja, evoluam, cresçam. Eu, da minha parte, eu nunca fiz questão de prata, nem ouro, nem roupas grandiosas. O que era necessário, o que eu precisei com essas mãos, eu trabalhei. Ele era fazedor de tendas. Nos 5 anos que ele estudou doutrina e aperfeiçoou os dons dele junto a Gamaliel, lá no começo da história dele, ele aprendeu a fazer tendas para se sustentar. Então ele fala: minhas mãos trabalharam para que eu tivesse o que eu precisava. E eu mostrei para vocês tudo que é necessário para ajudar enfermos. Por quê? Porque não existia hospital, não existia um pronto-socorro.
Enfermos ficavam em casa, as pessoas punham um paninho geladinho se tivesse febre e morriam. Não era, não era comum que houvesse um tratamento mais longo e ele passou o tratamento dos enfermos para os que estavam ao lado dele. Então eu vou, ele falava, para me despedir, eu vou dizer a vocês, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Lembre-se que Jesus nos deixou este recado. Aí ele se ajoelha, o pessoal se ajoelha também, já o recado ficou muito claro, né? Aqui eu resumi, mas ele fala a viagem dele, as atividades dele toda. Rezou, fez uma prece com todos, todos choraram muito. E aí ele partiu. Partiu e pegaram um navio que ia para a Fenícia. A Fenícia é Líbano hoje, é a parte dos países árabes. Tiro é lá perto. Ele vai para essa cidade, para Tiro, na região da Fenícia, porque ali ele tem discípulos, ele fica lá uma semana, também a mesma coisa, hein? Ele vai falando os últimos retoques do que ele precisa falar para aqueles que são discípulos. E os dons, alguém do mundo espiritual chega para ele e fala, não vá para Jerusalém. Então, ele pega o avião, o navio, e partem. Vão todos para a praia, dá tchau, ajoelharam, oraram, deram adeus, enfim. Então, eles foram de 7 em 7, ele vai com todos, nessa hora ele avisa que são 7 ajudantes com ele, eles vão para Cesareia, já é a região de Jerusalém, mas ainda não é Jerusalém. Eles vão para Cesareia, ficam na casa do Filipe, o Filipe tem 4 filhas, videntes, profetisas. E lá ele encontra aquele mesmo profeta Ágabo que tinha dito que haveria uma fome e que eles juntaram comida. E desta vez o Ágabo pega a cinta do Paulo, todos eles usam uma cinta para amarrar a roupa, que pode ficar mais curta no verão e mais comprida no inverno. Amarra nos pés e nas mãos dele próprio, Ágabo, e diz: o Espírito Santo me diz que desta forma ele em Jerusalém vai ser atado. Vão amarrar ele deste jeito e ele vai ser entregue na mão dos gentios. Então todo mundo pede, não vá para Jerusalém. Mas ele fala assim, o que vocês estão fazendo? Chorando, me magoando o coração? Eu estou pronto. E ele sabia que tinha que ir. Não só a ser atado desta forma, mas eu estou pronto para morrer em Jerusalém, se for o caso. Pelo nome do Senhor Jesus, e ele considerava uma honra. E então, como Lucas fala, como nós não pudemos convencê-lo, dissemos, faça-se a vontade de Deus. Nós, Lucas estava no meio. Então eles foram para Jerusalém, já que Paulo insistiu, com aqueles discípulos de Cesareia, e aí o Paulo conta para todo o pessoal como é que foi no meio dos gentios, porque muita gente, de Jerusalém principalmente, porque ele fez a viagem, levou anos. Então agora é o retorno, olha, eu ensinei para os gentios e tal, aí vieram contar para ele que eles sabem que você ensina para os gentios e o pessoal daqui acha que não, que os gentios não devem fazer circuncisão dos seus filhos, nem andar dentro da lei de Moisés, do jeito que o judeu faz. Eles começaram a ficar irritados. Você está ensinando contrário daquilo que a gente faz. Aí a multidão se ajuntou,
Ele fez o que pôde, mas eles começaram a gritar. Ele ensina contra tudo que o povo faz, tudo que a lei manda. Ele ensina contra tudo daqui de Jerusalém, enfim. Pegaram o Paulo, arrastaram para fora do templo, porque ele sempre ia na sinagoga ali, e vamos matar o Paulo. O tribuno da corte pegou soldados, que seria o pessoal de Roma, né? É coorte, não é corte de palácio, é coorte, é da parte da justiça, pegou soldados e correram para salvar o Paulo, e eles pararam de machucar de propósito e tal. Esse pessoal da coorte já vem um alívio para os que são amigos dele, porque agora sim ele fala: eu vou falar na minha defesa. Não quero que vocês, guardas, me defendam. E aí ele sobe nas escadarias, faz silêncio, e no meio dos hebreus ele fala na língua hebraica. Ele que é de Éfeso e é cidadão romano, ele era poliglota, ele fala na língua hebraica, porque ele foi criado principalmente doutrinariamente, como eu falei, com Gamaliel. Então ele conta a história dele inteira, desde o momento que Jesus aparece, né, diante dele, e ele recebe a missão de falar sobre os dons, fala tudo. E ele fala, inclusive, para o sumo sacerdote, porque tinha sido ele que tinha mandado, né, machucar ele, né. Mesmo assim, o povo grita: não convém que você viva. E o tribuno, então, fala: leva ele para a fortaleza, para tirar aqui da multidão, né? E aí ele ia ser torturado para falar a verdade, que você é criminoso e não sei o quê. Aí ele fala: peraí, vocês, entre vocês aqui, consideram lícito? É permitido açoitar um cidadão romano? Ah, o tribuno que estava levando ele para a fortaleza leva um susto, solta ele da prisão e mandou vir os principais, né, dos sacerdotes, todo o conselho e tal, levou Paulo até eles e falou: olha, tá aí. Ele fala: eu tenho andado diante de Deus com boa consciência, e o sumo sacerdote, que é o Ananias, mandou, vai ter que açoitar ele, porque ele está, como é que fala, inconformado, que sobre uma pessoa que está falando contra o que os sacerdotes ensinam. Aí o Paulo grita: Deus ferirá sua pele. Não tenha a menor dúvida, tu estás aqui assentado para me julgar conforme a lei. E contra a lei você está me mandando ferir. Você está injuriando o sumo sacerdote de Deus. E aí o Paulo fala: vocês não sabiam que eu sou? Mas então eu digo: não dirás mal do príncipe do teu povo. Homens e irmãos, eu sou fariseu. Aí ele já declara: sou sacerdote, sou romano, mas ele também diz que ele é filho de um fariseu. Entre fariseus e saduceus, os fariseus são aqueles que aceitam a parte espiritual, eles aceitaram com mais facilidade Jesus e as manifestações. Os saduceus eram completamente contra. Então, ele fala: eu sou fariseu, eu sou a favor da esperança da ressurreição dos mortos, é a linguagem deles lá. E aí, os judeus, conforme ele deu o Paulo deu um magnífico testemunho de Jesus ali.
Então ele fala: eu estou trabalhando para Jesus. Naquela noite, Jesus aparece diante de Paulo. E Jesus fala: Paulo, ele foi preso. Está programado que amanhã ele vai apanhar. Ele vai apanhar. Está aí a decisão. Jesus fala: tenha bom ânimo, porque eu ainda conto contigo para seu testemunho, igual o que você fez aqui em Jerusalém, mas em Roma. Eu quero que você vá até a capital. Amanhece o dia e os judeus combinaram com todo mundo do conselho: vamos pedir para trazer o Paulo, só que na hora que estiverem trazendo o Paulo, a gente já mata ele no caminho. No meio disso estava o sobrinho do Paulo, e ouviu, filho da irmã dele. E ele ouviu tudo isso, sobre essa cilada que iam fazer, e ele corre, vai contar para o tribuno providenciou uma guarda poderosa e levou o Paulo até o presidente da província, avisando: estou trazendo este homem, mas não tem nenhum crime digno de morte, nem digno de prisão, e para evitar estas ciladas e outras que foi preciso tirar ele, eu estou entregando na sua mão. E o presidente avisa, presidente da província, que tudo bem, eu vou ouvir o que ele tem para dizer quando chegarem os acusadores. 5 dias depois, vem um orador e o Ananias de novo, o sacerdote. O Ananias fala com muita raiva: esse homem é uma peste, tá cheio de, é um pestífero, cheio de peste. Ele faz seduções do povo, no meio dos judeus, por todo mundo. Ele defende a seita dos nazarenos. Ele quis profanar o templo, falou horrores. Por isso que a gente prendeu ele e agora a gente quer julgar. O Paulo fala: peraí que por mim respondo eu. Em Jerusalém não me acharam no templo falando com alguém, nem me acharam amotinando o povo, não, nas sinagogas, nem na cidade. Eu sirvo a Deus, ao Deus dos nossos pais, à lei de Deus e os profetas. Esse é o foco. Eu tenho esperança em Deus que há de haver ressurreição dos mortos. Ou seja, ele fala já que para eles, para os saduceus, é um horror ter vida depois da vida. E na ressurreição dos mortos, ali, tanto justos como injustos. Digam, estes mesmos, perguntem para eles se eles acharam em mim alguma iniquidade. Perante o conselho, a não ser que eu clame: hoje eu estou sendo julgado por vocês por causa da ressurreição dos mortos, é isso então? E aí o Félix, que é lá da Cesareia, diz: eu tomei, o presidente, né, da província, eu tomei inteiro conhecimento dos vossos negócios. Ele fala: vamos, tudo brando, com muita calma, vamos para a cadeia, que é uma forma de proteger ele, né? Vamos para a cadeia e ali ninguém, eu vou proibir de que vá te servir, levar alguma comida, roupa que necessite ou que venha falar com você. Mas ele pegou para proteger, sabe? Esse Félix. E aí o Félix volta ali com a Drusila, a mulher dele é judia. E ele volta lá, mandou chamar o Paulo e pediu para ele: fala sobre Jesus. Ele gosta de escutar o Paulo falando. E então tratou sobre a justiça, o assunto da justiça, do juízo que vem, das coisas que vão acontecer, da importância da temperança. E o Félix começa a ficar apavorado, porque
A profissão dele não tem nada disso, né, mas ele fica preocupado. Aí ele fala: "Ó, vai, fica lá e numa oportunidade eu te chamo de novo". Fica 2 anos ali preso. E o Félix sai do cargo e vem outro que se chama Festo. E para agradar os judeus, o Paulo ficou preso, para o Festo decidir depois. Então, a prisão do Paulo agora é em Cesareia, e o Festo vai para Jerusalém, e justamente o sacerdote ele foi chamado pelos sacerdotes e os principais dos judeus para falar do Paulo. Ele falou: "Bom, se o Félix protegeu, vamos tentar agora com o Festo". E os judeus chamaram para conversar sobre o Paulo, rogaram: "Por favor, venha até Jerusalém para nos escutar". E o Festo responde que o Paulo estava em Cesareia e brevemente eu vou para lá, venham comigo. Chegando lá na Cesareia, vocês acusem eles do que vocês quiserem. E, de volta, mandou o Paulo vir e fizeram muitas acusações, quando eles estiveram lá, né, quando os acusadores chegaram, mas muita acusação, de tudo. Só que tudo que eles falaram não tinha prova. E ele sempre se defendendo por si mesmo, fala: "Eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, de jeito nenhum, nem contra o templo, muito menos contra o César, o imperador de Roma". Aí o Festo fala: "Quer subir para Jerusalém e eu te julgo lá perante essas coisas que você acaba de falar?". O Paulo fala: "Não, eu estou no tribunal de César, onde convém que eu seja julgado, porque eu não fiz nada contra os judeus". Ele mantém a palavra. E ele fala: "Festo, você sabe disso, eu não tenho nada. Se eu fiz alguma coisa, eu nem me recuso a morrer". E o Festo, então, escuta ele falar, o Paulo: "Ninguém pode me entregar a eles, porque eu não tenho uma acusação formal. E mais ainda, eu apelo para o próprio César, usando a minha cidadania romana". O Festo fala: "Tá bom, se você quer apelar para o César, você vai ao César". Mas ele comenta: "Por mim, eu teria soltado ele". Passa alguns dias e lá vem o rei, o César, o rei Agripa. César é um nome genérico para dizer que é o imperador. No caso aqui é o rei Agripa. Vem ele e vem a esposa Berenice. Vieram até lá, saudaram o Festo, e o Festo conta para o rei tudo que o Paulo tem feito, que está acontecendo, o que os acusadores falam, e nenhuma das coisas eu suspeito que ele tenha feito. Tinha alguma coisa de superstição, isso tudo o Festo falando, algumas questões de superstição e de um tal Jesus que morreu. Ué, eles não são judeus, eles não dão o devido valor. Então, eu disse que se ele gostaria de ir para Jerusalém para ser julgado lá, e o Paulo apelou para o César. Então o rei Agripa fala para o Festo: "Eu também gostaria de ouvir esse homem, eu gostaria". Aí o Festo fala: "Então, amanhã o senhor ouve, eu levo". E Festo diz: "Perante vós eu o trouxe", e anuncia, principalmente, a chegada do Paulo com os soldados: "Perante ti, ó rei Agripa, para que depois de interrogado devidamente, tenha alguma coisa que eu possa fazer", porque está todo mundo perdido o que fazer do Paulo preso, sem acusação nenhuma. Porque me parece sem razão enviarem para nós um preso e não me mandaram notificação nenhuma que ele tem culpa. O rei Agripa fala para o Paulo:
Paulo, é permitido que tu te defendas. E o Paulo estende a mão em sua defesa e diz: Fico feliz, ó rei Agripa, que perante ti eu possa me defender de todas as coisas que eu sou acusado. E nessa hora o Paulo conta a história inteira. Tudo, desde as primeiras passagens. Eu vivi fariseu, e agora, pela esperança da promessa de Deus, que eu aprendi com o meu pai, estou aqui julgado, porque eu passei. E ele conta como é que foi com Jesus. Jesus me colocou como delegado de Deus para que os gentios, e o rei Agripa sabe que ele é um gentil, não sendo judeu. Estou espalhando a doutrina do caminho para os gentios, para que eles também tenham a remissão dos pecados, aprendam o caminho, e aí a herança que fica é que eles se santifiquem pela fé de tudo aquilo que aprenderam, trocando de comportamento. O Festo grita em voz alta: você está louco, Paulo? Tanto que você estudou, você está delirando. E o Paulo diz: eu não estou delirando. Potentíssimo Festo. Antes eu digo palavras verdadeiras, da verdade, e de um juízo santo, porque o rei, diante de quem você também está falando com ousadia, o rei sabe dessas coisas. Nada disso, para ele, é oculto, porque isso não se fez em qualquer cantinho, isso se espalhou. Aí ele se vira para o rei, imagina a cena. Tu crês nos profetas, não é, rei Agripa? E eu sei que o senhor crê. E o Agripa fala para o Paulo: estou entendendo que por um pouquinho você está querendo me persuadir a virar cristão? Sim, ele estava. Mas esse rei Agripa, a esposa dele, eles conversavam muito sobre a doutrina. E o Paulo diz, palavras dele: provera a Deus que não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou. Exceto essas cadeias. Ou seja, eu estou preso, então não estou desejando que estejam presos, mas que estejam cristãos. Então, se apartando dali, começaram uns a falar com os outros, dizendo: esse homem não foi nada, não fez nada de indigno, ele não é digno de morte, não é digno de prisão, até que o Agripa fala para o Festo: eu soltaria este homem, mas ele apelou, então lá vai ele para Roma. E Paulo e outros presos vão juntos, vai muita gente para Roma, para o último julgamento. E quem leva ele é um centurião de nome Júlio. E lá vão eles pegar navio. Tem muitos que estão indo nesse navio. O Lucas está no meio, por exemplo. Lucas fica muito perto dele na prisão de Roma. E acontece que já começam uns ventos fortes e o mar Mediterrâneo, quando chega uma certa época do ano, é cruel para isso. E derrubava esses barquinhos da antigamente fácil. Então eles começam a costear, ir pela parte mais rápida, em barco, mas até para isso está difícil. Aí tem hora que eles param, esperam, passa muito tempo a navegação, porque é contra o vento. Então eles andam, mas não conseguem ir para frente com força, não tem motor, né? Então tem a fase do jejum, o jejum já acabou e também eles não conseguem comer, porque o barco bate, dá ânsia, enfim. A navegação ficou perigosa e ele, Paulo, avisava: senhores, vai ser incômodo.
essa navegação não vai ser fácil e vai ter muito dano, não só para o navio, como a carga inteira, mas também para as nossas vidas. Aquele porto não era bom, onde eles estavam, não era bom para ir invernar. Então, pegaram outro barco de vela e foram costeando a ilha de Creta. E desta vez bate um vento que se chama Euroaquilão. Este vento é um vento que corta. Antes estavam todos os ventos para uma direção. Este vento é um pé de vento, literalmente, porque ele tem muita força e a tendência é derrubar mesmo esse vento aquilão. E o navio foi jogado mesmo, arrebatado. E então, eles acabaram indo para onde o barco mandasse. Eles pararam de mandar no barco e deixaram que o vento levasse até onde desce. Não dava para ver o sol e estrelas, que era onde estamos, né? Eles se guiavam pelo céu. E depois dessa imensa ventania, começa uma mega tempestade, e aí a esperança deles se salvarem ficou muito fraca, porque já estamos navegando por onde a gente não sabe. De repente vem esse navio, esse vento. Aí fazia tempo que ninguém conseguia comer, porque quando é assim, o barco joga para um lado, joga para o outro, enfim, não conseguiam nem comer. O Paulo, então, fica em pé no meio dos dois e fala: ânimo, pessoal, nenhuma vida vai se perder, nenhuma vida, mas o navio vai se perder porque um anjo de Deus esteve comigo essa noite. E disse: Paulo, não tema, sem medo, importa que você chegue na corte, lá de Roma, ao César, o imperador, não o rei Agripa, mas o imperador de todo o império. E eis que Deus te deu todos os que navegam com você. Ou seja, nenhum vai desencarnar. Portanto, animem-se, eu creio em Deus, vai ser assim, e nós vamos dar numa ilha. Um olha para o outro, o que nós vamos dizer? 14 dias desse jeito. Os marinheiros perceberam que eles já estavam próximos de terra. Marinheiro conhece, pela qualidade das ondas, pássaros. Então, eles lançaram âncoras, planejando fugir. Não, vamos embora daqui. E o Paulo avisa o centurião e os soldados, eles não podem fugir, porque se eles não ficarem no navio, eles não vão se salvar. Eles têm que ficar aqui. E o Paulo pediu para todos: agora vamos comer. Pela nossa saúde e pela certeza de que vamos nos salvar, nós vamos comer. E aí ele pega o pão, deu graças a Deus naquele ritual, partiu o pão e todos comeram juntos. Não sei quantas pessoas vocês acham que possa ter tido nessa viagem prazerosa, mas eram mais de 200. E aí, então, eles partem desculpa, não é partem, é batem para a caminho da ilha, né? Em alguma hora, o anjo falou que nós vamos bater numa ilha. 276 pessoas comeram o pão, ficaram mais animados e pegaram a carga para ficar mais leve o navio, jogaram eles estavam carregando trigo, jogaram tudo no mar, como foi profetizado que aconteceria, e aí mansamente chegaram perto da praia e encalharam o navio ali de propósito. Mas a popa rachou. Então, quando eles viram que começou a fazer água, o centurião falou: quem sabe nadar pula, vai para a praia, quem não sabe nadar, vamos pegar tábuas
e pular com alguma coisa que nos ajude, e foram todos a salvo para aquela ilha, do jeitinho que foi profetizado. Esta ilha é a ilha de Malta. Até hoje tem muita gente que vai para lá fazer turismo, linda. E o povo de Malta recolheu todos aqueles, nossa, quantos são, coitadinhos, recolheram com muito carinho, foram tratados com muita humanidade. E os habitantes acenderam uma fogueira para tirar o frio deles, né? E aí eles começaram, chuva, frio. Então começaram todos a juntar graveto e nessa hora Paulo joga um monte de graveto, está ajeitando lá na fogueira, uma cobra foge do fogo que acenderam e morde a mão dele, e ele levanta a mão com a cobra, assim, os habitantes olham e sabem que esta cobra é muito venenosa. Então ele sacode, tira a cobra que tinha mordido o braço dele, joga no fogo, pronto, e os habitantes ficam acompanhando o que o Paulo está fazendo. Nada, não acontece nada, porque pelo que eles conhecem, já era para ele estar passando mal e morrer quase em seguida. Então eles percebem eles pensam, você é um Deus, porque esta cobra conhecemos, e não aconteceu nada, então você é um Deus. O principal da ilha, ele chamava Públio, chamou eles, a turma do Paulo, para ficar na casa dele durante dias, o que vocês quiserem, e aí o pai dele, chegaram lá, né, o Paulo e a turma, e viram que o pai do Públio estava mal, uma infecção do intestino muito forte mesmo, e o Paulo foi até ele, foi ver como é que ele estava, impôs as mãos, orou, imediatamente curou. Aí a notícia vai longe, rapidinho, começaram a chegar enfermos e as enfermidades foram sendo saradas. Enfermos chegando, enfermidades sarando. Eles ganharam muito brinde, muitas honras, trouxeram tudo que fosse de agrado. 3 meses, eles iam ficar 3 dias, ficaram 3 meses ali, aproveitando, claro, falando de doutrina, explicando sobre Jesus. Isso era o dia a dia do pessoal. Pegaram um navio que passou por lá, e o navio ia para Siracusa, e aí foram para várias cidades até que chegaram em Roma. E aí, então, os soldados, né, a guarda, pegaram todos aqueles que não era só o Paulo, que era prisioneiro. Os soldados pegaram os outros prisioneiros e levaram para a praça, e na praça o Paulo encontrou amigos dele, porque ele já tinha mandado gente para falar de doutrina em Roma. E ele ficou feliz, ficou animado, encontrei amigos aqui, e mais ainda, ficou feliz porque o centurião deixou que ele morasse numa casa, seria uma prisão domiciliar. Um guarda moraria com ele. Ele não poderia fugir nem nada, mas poderia morar numa casa contanto que ele pagasse. Então ele ficou. E aí ele chama todo mundo para aquela casa, é frequentada por esses amigos, ele convoca os principais judeus que estavam ali fazendo orações em conjunto, e ele começa a contar tudo, que eu não fiz nada contra o povo, pedi para ser julgado aqui em Roma, na mão de Roma, eles quiseram me soltar, mas os judeus me fizeram apelar para o César, porque faziam ciladas, e, enfim, contou tudo, e aí eles falaram, nós não recebemos nada da Judéia, nenhuma notícia sua, nem chegou aqui ninguém falando mal sobre você. E nós queremos então que você nos conte, porque
essa seita que te acusa, já veio para cá a notícia de que tem muita gente falando mal contra ela. E o Paulo falou sobre o reino de Deus, falou sobre Jesus, a confiança que temos que ter, os dons, e aí uns acreditaram, muitos que se ajuntaram dos judeus, e outros não acreditaram, como sempre. Então, eles se despediram, os que não concordavam, e ele, antes de dar tchau para esses que estavam saindo, ele falou: seja notório a vocês, pois, que esta salvação de Deus é enviada para os gentios e eles ouvirão. E quando ele falou isso, os judeus começaram a brigar, os gentios e nós... briga boa, de novo. E em todos os tempos foi sempre a mesma coisa, e esta frase que eu estou falando para vocês é de Oswaldo Polidoro. Sempre foi a mesma coisa, porque ficar com a ignorância velha dá menos trabalho. Porque você está ignorante, não tem que conhecer mais, não tem que discutir com ninguém, dá menos trabalho do que procurar verdades novas. Eu vou repetir. Em todos os tempos foi a mesma coisa, porque ficar com a ignorância velha dá menos trabalho do que procurar verdade nova. E o Paulo ficou lá 2 anos em Roma, recebendo todos que vinham lá querendo saber da doutrina, pregando sobre o reino de Deus, falando sobre o amor, justiça, a confiança, a esperança, enfim, e ensinando com toda liberdade as coisas que pertenciam aos ensinos de Jesus, toda a liberdade. Lá, em Roma, ele não teve impedimento nenhum. Acreditem se quiserem, aqui, neste ponto, acaba o livro dos Atos. Tem mais alguma coisa que mais para frente eu vou trazer a respeito das perseguições que foram piorando e muito. Mais para frente eu vou trazer. Mas os comentários do livro dos Atos acabam aqui, que ele falou, e falou mesmo muito, em Roma. Mas ele acaba desencarnando ali. Mandava cartas, que são as epístolas, que vão ficar um pouco mais para frente. Epístolas que trazem mais doutrina, que corrigem, que dão aula, enfim. Então, fica no ar o suspense de como termina essa história, mas uma coisa eu preciso falar para terminar. O cumprimento da promessa de Deus transformou o caráter de multidões. Equipou a turma dos servidores encarnados com a força das legiões espirituais. Essa força que aumentava dia após dia por onde eles passassem. E os servidores anunciando o Cristo com muita, muita certeza. E também lá se ia alastrando o mediunismo generalizado. Vocês já pensaram nisso? O mediunismo se generalizando, trazido por ele, Jesus, para toda a carne. Essa primeira etapa, até esse momento do Paulo, para onde foi? Quanto lugar foi? Todos sendo transformados em médiuns e fazendo maravilhas. Foram heróis verdadeiros, esses primeiros servidores de Jesus. Não todos, é claro, porque a gente viu. Alguns deles deram mais do que aquilo que era esperado, inclusive deram mais do que era esperado. Eles não tinham vida para poupar, porque, em definitivo, já tinham oferecido a vida deles para Jesus. Para o Senhor nós vamos trabalhar. E, através de Jesus, eles deram a vida para a verdade de Deus,
para bem servir os santos desígnios divinos. Que Deus permita que sejamos nós também. Até a próxima.